O setor sucroenergético no Brasil hoje passa por um momento delicado. Depois da crise de 2009, que desacelerou o crescimento do setor, o clima acabou atrapalhando as últimas safras. Ou chuva demais, ou seca demais. E até geadas impediram que a cana se desenvolvesse como o esperado. Mas existem outras questões muito importantes que, somadas a essas, ocasionaram essa chamada crise do setor. Nós temos que voltar um pouco à crise financeira de 2008, onde nós tínhamos muitas empresas do setor investindo no aumento de produção, tínhamos mais de 100 projetos de implantação de novas unidades em análise no BNDES. Então, essa crise financeira de 2008 acabou por prejudicar esses investimentos e de 2008 para cá nós tivemos apenas 5 novas unidades produtoras que entraram em operação de 2008 para cá. Então, na verdade, ainda é reflexo da crise financeira de 2008, agravado por 2 fatores. No ano de na safra 2009 e 10, nós tivemos um excesso de chuvas, que acabou por deixar mais de 50 milhões de toneladas de cana no campo, ou seja, essa cana não foi colhida, não pôde ser colhida. No ano seguinte, nós tivemos uma seca muito forte, que acabou também prejudicando a lavoura. A crise financeira de 2008 também impossibilitou o produtor de fazer os tratos culturais adequados para que essa cana-de-açúcar recebesse os cuidados que uma cultura dessa merece para ter um rendimento esperado. Então, esses 3 fatores eu acho que foram teve uma significância muito grande para afetar toda essa questão de abastecimento, uma redução na produção de cana-de-açúcar e, por consequente, uma redução na produção de etanol. E para você que tem carro flex, que sente a diferença quando aumenta o preço do etanol nas bombas dos postos de combustíveis, veja só por que é que isso acontece. Então, houve um descompasso entre a oferta de cana-de-açúcar e, por consequente, etanol, com a produção de novos veículos. Não estou dizendo que nós temos que refrear a produção de veículos, não é isso. Estou dizendo o seguinte, que nós temos que ter investimentos nesta cultura para que ela possa acompanhar essa demanda aquecida. O momento delicado pelo qual passa o setor sucroenergético hoje no Brasil acabou resultando num movimento positivo. É a rediscussão do setor. Representantes de entidades ligadas à cadeia produtiva da cana-de-açúcar dos principais estados produtores do Brasil têm se reunido aqui em Brasília com representantes do governo federal para, juntos, buscarem as melhores alternativas para contornar a crise no setor. Realmente é um momento de crise. A gente tem enfrentado aí problemas de abastecer os nossos mercados e o setor não está crescendo no ritmo que vinha crescendo a partir do ano 2000. Nós crescemos aí quase 10% ao ano, todo ano. A partir de 2009 o setor para de crescer, se estagna, inclusive está evoluindo. A parte boa é que os fundamentos estão aí. Existe um mercado de etanol, o mercado gigantesco criado pelos carros flex no Brasil, está aí, a gente não está podendo atendê-lo, não tem produção para atendê-lo. Existe um mercado internacional no que tange o etanol, a gente vê esse mercado se consolidar, sobretudo nos Estados Unidos. Nós temos também, evidentemente, que o açúcar, né? Que o Brasil é um dos players mais importantes do mundo, a gente ocupa aí quase 50% do mercado externo de açúcar, do mercado mundial. E claro, a bioeletricidade, a gente não pode desconsiderar, é um produto, já não é mais subproduto, é um produto, e existe uma demanda muito grande no Brasil para a bioeletricidade. Então, os fundamentos estão aí, né? E falta exatamente a gente usar a nossa criatividade, usar e ver as possibilidades para que a gente volte a retomar esse crescimento. Isso passa, sobretudo, pelo etanol e pela volta a gente tem que criar um mecanismo de competitividade para aumentar a competitividade do etanol. Como é que isso se dá? Isso vai se dar de 2 maneiras. Uma interna dentro do setor e outra externa. Interna, eu acho sempre bom a gente cuidar da nossa casa, a gente não pode só pedir para os outros, mas tem que olhar para dentro também do setor. A gente tem que aumentar a competitividade da nossa produção. Nós temos que agregar novas tecnologias, nós convivemos com alguns parâmetros que já estão aí há muito tempo e está na hora de renová-los. Incorporar tecnologia na indústria, incorporar mais tecnologia no campo. Nós já somos muito desenvolvidos, o Brasil é
muito competitivo e muito forte nessa questão. Mas precisamos de mais e precisamos incorporar essas novas tecnologias. O que não é inerente ao nosso setor interno, né? Exatamente a parte externa. Acho que o Brasil precisa redefinir uma política de combustível, né? A gente vê, a gente não quer advogar aqui o aumento do preço da gasolina, mas acho que tem que ter condições tributárias para que a gente possa trazer essa competitividade de volta para o etanol, possa trazer vantagens sociais, ambientais para o Brasil, possa trazer uma vantagem econômica para o consumidor, que era o que ele tinha. Então a gente precisa, acho que essa discussão que está sendo importante aqui em Brasília, a gente está tendo uma discussão que eu acho que positiva com o governo federal. O Poder Executivo tem sido sensível a esse momento delicado pelo qual a gente passa, e a própria Presidenta da República já disse que é preciso retomar os investimentos, discutir essa retomada de investimento. Então acho que é um momento muito especial, é um momento muito positivo, e a gente tem vindo sempre aqui a Brasília, não só lá pelo Mato Grosso do Sul, mas assim, os outros estados, a gente se reúne muito, o setor é muito unido, e a gente está aí participando desse debate para que a gente possa aí traduzir esse potencial em realidade. Identificadas as questões, uma das pautas mais importantes dessa rediscussão do setor é a retomada do crescimento. Então, vamos começar a falar de soluções. Um dos pontos de partida é a pesquisa e aplicação da tecnologia, e para falar sobre isso, nada melhor do que a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a nossa Embrapa, que já andou desenvolvendo projetos para aplicar no setor sucroenergético. Os desafios para o Brasil são imensos e, por consequência, os desafios para a Embrapa e para o setor de inovação no Brasil são igualmente substanciais. O mundo terá que aumentar sua produção de alimentos em pelo menos 70% até 2050, levando em conta esse aumento populacional de 7 bilhões para 9 bilhões de pessoas. Há uma expectativa muito grande de que o Brasil dê uma contribuição substancial nessa elevação do volume de produção de alimentos, né? O Brasil já deu mostras nos últimos 30, 40 anos, né, que é um país que foi capaz de desenvolver uma agricultura nos trópicos, né, algo inusitado. 30 anos, 40 anos atrás, ninguém imaginava a possibilidade do desenvolvimento de uma agricultura competitiva, baseada em ciência nas regiões tropicais do globo. O Brasil foi capaz de fazer isso. Na verdade, fomos o único país no planeta capaz de desenvolver uma agricultura pujante nas regiões tropicais, superando os problemas que nós temos, né, de solos ácidos, de solos pobres, né, de uma pressão muito forte de pragas e doenças, né, de eventos extremos. Apesar disso tudo, nós fomos capazes de superar esses problemas e desenvolver uma agricultura extremamente competente, que ajudou o Brasil a alcançar a segurança alimentar e, mais que isso, ajudou o Brasil a se posicionar como um grande produtor e exportador de alimentos. Certamente daqui para o futuro nós teremos que fazer muito mais, né? Os desafios continuam e o Brasil vai ter que fazer cada vez mais de forma sustentável, né? Porque nós temos uma condição muito peculiar. O Brasil é uma potência agrícola, mas ao mesmo tempo é uma potência ambiental, né? Nós somos um país mega diverso, né? Ainda com uma extensão enorme de florestas nativas, tem toda essa discussão suscitada pelo Código Florestal, que nós temos que fazer um gerenciamento cada vez mais inteligente, cada vez mais planejado da expansão da nossa agricultura, levando em conta as necessidades de sustentabilidade, fazer isso de forma sustentável e fazer isso de forma segura. Então eu creio que o grande desafio daqui para o futuro é promover a expansão da nossa agricultura em bases cada vez mais seguras, em bases cada vez mais sustentáveis. Há vários caminhos a seguir. Nós estamos discutindo muito agora os sistemas integrados, né? Que o futuro será de integração e complexação dos sistemas agrícolas, né? Nós temos essa revolução que está em curso, em construção da integração lavoura, pecuária e floresta, né? Que permite ao Brasil, por exemplo, a usar essa grande extensão de pastagens degradadas que nós temos, cerca de 50, 60 milhões de hectares de pastagens degradadas, que podem ser gradualmente convertidas, né, para áreas de integração lavoura, pecuária e floresta, permitindo o Brasil, então, abrir uma nova fronteira agrícola, né, sem necessidade de promover desmatamento, sem necessidade de
de promover a expansão da agricultura em áreas ainda intocadas, ainda virgens, né? E aqui no estado, o diálogo continua. Junto com a Biosul, a Associação dos Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul, está também a FamaSul, a Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. O presidente da entidade, Eduardo Riedel, ressalta a importância do setor e o que essa busca pela retomada do crescimento representa para a economia do estado. O setor ele cria uma dinâmica importante para os municípios onde ele se instala, onde a indústria se instala, uma dinâmica do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, gera emprego, gera renda e, acima de tudo, produz um produto que é etanol e açúcar, um alimento, outro muito vinculado à energia, dentro de todo um direcionamento sustentável em termos de geração de energia. A matriz energética brasileira é uma das mais limpas do mundo e isso se deve à hidroeletricidade e à produção de etanol como combustível e a própria geração de energia, também a cogeração de energia a partir do bagaço da cana. Então é um modelo de sucesso no mundo inteiro e que no estado vem crescendo com todas essas vantagens que um empreendimento dessa natureza traz em relação à geração de emprego, renda e benefícios aí para a população de um determinado município. A retomada do crescimento ela só vai se dar se houver uma política direcionada nesse sentido. O que é isso? Principalmente vinculado ao preço dos combustíveis. O etanol ele só é competitivo se não houver artificialidade no preço da gasolina, concorrendo com o petróleo, ou se houver um direcionamento de governo. Se isso não ocorrer, naturalmente o consumidor migra para o uso de gasolina e deixa o etanol de lado. E aí não deixa competitivo esse tipo de empreendimento. Então tem que haver uma política de governo. E no momento onde se discute uma matriz energética mais limpa, seria extremamente importante o governo sinalizar com uma perspectiva nesse sentido. Senão, você tem dificuldade de retomada de empreendimentos dessa natureza, o que é ruim para o Estado, porque deixam de ser investidos valores altos e que geram emprego, renda e ativam a economia do Estado. Então a retomada está vinculada muito a uma política pública direcionada para que o setor tenha competitividade em relação ao seu produto final, que é o etanol. Desde o início do crescimento desse setor, há 7, 8 anos atrás, quando nós saímos aí de algo em torno de 11 ou 12 unidades industriais no estado para hoje 21 unidades, a Federação de Agricultura do Estado ela se posicionou de uma maneira muito proativa em relação a ajudar a debater e discutir o setor aqui no estado. Esse ano especificamente em Dourados, que é um polo importante de produção, sempre com temas atuais de discussão do setor no estado. Num diálogo muito franco, muito aberto com a entidade representativa das indústrias, que é a Biosul, ligada à Federação das Indústrias. Então nós temos conseguido manter esse diálogo, propor ações específicas que venham a gerar uma transparência, uma relação saudável e positiva entre produtor e indústria. Nosso objetivo tem sido esse e nós temos tido sucesso e esse bom ambiente faz com que haja inclusive a atração de novos investimentos para o estado de Mato Grosso do Sul. Então vamos falar do setor a curto prazo. E essa safra? O que a gente pode esperar de volume de produção de cana-de-açúcar no Brasil nessa safra 2012-2013? Os investimentos que nós estamos fazendo através do BNDES, que é com a renovação de canavial e com recursos para novas unidades produtoras, hoje nessa safra devemos fazer 600 milhões de toneladas de cana. A expectativa é que em 2020 nós possamos produzir 1,2 bilhão de toneladas de cana, justamente para atender essa demanda interna de etanol, de açúcar, mercado interno e mercado externo. Então a gente acredita que com essas medidas tomadas agora, atingiremos esse objetivo. Segundo a Biosul, Mato Grosso do Sul vai moer nessa safra cerca de 38 milhões e 600 mil toneladas de cana-de-açúcar. As duas únicas usinas que serão implantadas no Brasil neste ano serão aqui no estado. O setor hoje gera em torno de 29 mil empregos diretos e 85 mil empregos indiretos. Se o setor realmente viver essa retomada do crescimento, sem dúvida, teremos números ainda mais positivos para comemorar. E no próximo bloco, é disso que nós vamos falar, de futuro. Não sai daí, que a gente volta já.